queridas crianças e adolescentes que hoje farão a sua primeira comunhão eucarística neste quarto domingo do tempo pascal, domingo do Bom Pastor. Ouvimos, irmãos e irmãs, um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, onde nós temos o discurso do Bom Pastor. Hoje, como nós estamos nesse tempo litúrgico, ano litúrgico B, nós lemos a segunda parte do discurso do Bom Pastor, a partir do versículo 11 do capítulo 10. Se fosse o ano A, leríamos do versículo 1 ao versículo 10. E aqui Jesus diz claramente que Ele é o bom pastor. No versículo anterior, o 10º, que não foi aqui lido, Ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então é continuação também desta primeira parte. A primeira comparação que Jesus faz, então, é o pastor e as ovelhas. E nós entendemos logo porque Jesus diz diretamente que Ele é o bom pastor, Ele não é um mercenário, alguém que cuida das ovelhas com interesse só de ganhar a sua vida, o pecuniário, um assalariado só, que não se importa. Mas não, Ele conhece as suas ovelhas, conhece pelo nome. Ele defende as suas ovelhas, arrisca a sua vida, dá a sua vida. Nós logo pensamos na cruz, mistério pascal, mistério da paixão, da morte e da ressurreição. Mas não só isso. E aí eu queria ligar justamente com o que nós estamos celebrando com essa comunidade de Santa Luzia, a primeira Eucaristia de crianças e adolescentes. Ele dá a vida por nós, Ele deu a vida pela humanidade toda, não só por um grupo fechado. Ele mesmo vai dizer nesse trecho aqui: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Estão vendo como é que a comunidade cristã, comunidade dos discípulos missionários que ouve a palavra e celebra a Eucaristia, não pode ser um gueto, uma comunidade fechada. Tem que ser uma comunidade aberta ao diálogo, à fraternidade, com o diferente, com os outros, com os que não pertencem à nossa comunidade. Devemos ser missionários, não proselitistas, não para ganhar as pessoas, aumentar o nosso número, não é isso, mas para levar as pessoas o quê? A vida, que é Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, como nós ouvimos claramente na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João foram presos, e depois de passar a noite na prisão, foram levados de manhã à presença do tribunal para explicar o que tinham feito em benefício de um aleijado que eles curaram, um paralítico. E Pedro até, com toda a coragem, diferente do Pedro antes da paixão do Senhor, que ficou com medo e negou, aqui é um Pedro cheio do Espírito Santo, perdeu o medo e dá testemunho no momento em que ele também arrisca a sua vida. Pedro aqui é um exemplo do bom pastor. Ele começa até com uma certa ironia: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. É uma boa ironia, né? Porque normalmente a pessoa vai interpelada, abre-se um inquérito quando a pessoa fez alguma coisa errada. Aqui estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Então já começa desmascarando aquele tribunal farsesco, né? Ficai, pois, sabendo, e aí ele anuncia com todas as letras, com todo o vigor, com toda a coragem: ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação,
pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então eu estou falando porque são dois temas fortes da liturgia de hoje. Jesus é o bom pastor e Jesus é a pedra angular. Vocês vão receber pela primeira vez Jesus presente no sacramento da Eucaristia. É um passo importantíssimo que vocês dão hoje na iniciação cristã de vocês, que começou com o batismo. E agora com a recepção do sacramento da Eucaristia. Não uma única vez, é a primeira. Mas esse é o alimento da vida toda. E se completa também com o sacramento da crisma, da confirmação, que oportunamente receberão. Jesus, então, deve ser cada vez mais o companheiro da vida de vocês. Ele é amigo, mas ele não é só companheiro e amigo, ele é a pedra angular, é o bom pastor, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele é o Filho eterno de Deus que se fez um de nós. Jesus não é simplesmente, como se fosse assim, um ser humano que é mais elevado do que os outros. É Deus que veio ao nosso encontro e que dá a vida por nós. Eu sou o bom pastor, é a pedra angular sobre a qual edifica o edifício da nossa vida, da nossa existência. Então, receber Jesus como pão da vida é aceitar o pastoreio de Jesus sobre toda a nossa vida. É aceitar o Evangelho inteiro. Nós não podemos aceitar um pedaço do Evangelho, aquele que nós achamos mais simpático. Não. Quem aceita Jesus como pastor, aceita o pastoreio dele em todos os aspectos. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Deu a vida através do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, mas dá a vida nos alimentando cada dia. Nos alimentando pela palavra de Deus, que é proclamada na liturgia, que é lida, que é meditada, que é escutada, que é vivida. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, não de uma outra teoria, por mais bonita que fosse. Nós nos alimentamos da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Jesus, o bom pastor, nos instrui. Quando ele nos leva, porque é uma comparação, o pastor e as ovelhas. Para onde ele nos leva a pastar, ou a matar a nossa sede? É na palavra de Deus e é nos sacramentos. Nós nos alimentamos de Jesus, da sua palavra e da Eucaristia que vocês hoje vão receber, pão da vida verdadeira. E Jesus fala que se estabelece um relacionamento entre ele e as ovelhas. Eu as conheço e elas me conhecem. Queridas crianças e adolescentes, pela comunhão eucarística que vocês passam agora a participar, o conhecimento de Jesus por parte de vocês deve crescer. Vocês fizeram nessa semana, ontem, a primeira confissão. Viram que não doeu nada, né? Confissão não é um momento para a gente passar um aperto, não é puxão de orelha, é a acolhida amorosa, misericordiosa de Deus, que nos ama, que quer o nosso bem, que quer que nós tenhamos essa vida plena. Eu vim para que todos tenham a vida e vida plena. Por isso confessamos, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas falhas, para, alimentados pela palavra de Deus e pelo pão da vida da Eucaristia, vivermos a vida nova no Espírito. Então vocês são convidados a estreitar cada vez mais a amizade com Jesus. Vocês se lembram disso, que eu disse para vocês. Eu não posso falar pecados, mas eu posso dizer o que eu disse para todos vocês. Que vocês deviam procurar crescer na amizade com Jesus. E até propus depois uma oração, não foi? E nessa oração eu propus que um dos pedidos de vocês fosse para pedir isso, para crescer na amizade com Jesus.
Então hoje também, ao receber o Senhor pela primeira vez, vocês vão fazer esse pedido, esse pacto com Jesus. Quando eu era pequeno também, eu fiz um pacto também com Jesus. Pedi a Ele que nós nunca mais nos separássemos. E que se por acaso eu me afastasse dele, que Ele fosse me buscar. Posso garantir para vocês que Ele foi totalmente fiel ao pacto. Eu não, mas Ele foi. Ele fez inteiramente isso. Deus não nos abandona, Ele que nos conhece, assim como o Pai. Olha que comparação bonita. Jesus diz que o Pai conhece o Filho conhece o Pai. E aquele que se deixa pastorear por Jesus, Jesus o conhece, e ele passa a conhecer Jesus. Ele faz a comparação com o relacionamento dele com o Pai. Pela Eucaristia, nós vamos sendo mergulhados no mistério de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Recebemos Jesus para assumir cada vez mais na nossa vida a condição de filhos e filhas de Deus. Portanto, irmãos de Jesus, filhos do Pai por adoção, guiados, iluminados, conduzidos pelo Espírito Santo, que vai esculpindo em cada um de nós a imagem do Filho, para sermos filhos no Filho. Foi o que nós ouvimos na segunda leitura, vocês prestaram atenção? Primeira carta de São João. Caríssimos, vejam com que amor Deus nos amou, que sejamos chamados filhos de Deus, e nós de fato somos, mas aquilo que seremos ainda não se manifestou. Quando Ele vier, se manifestará. Está vendo? O projeto de Deus é nos fazer filhos e filhas de Deus. Já somos, mas aquilo que nós seremos, nós ainda não vemos totalmente. Então vejam que importância o que vocês vão fazer hoje. Vocês vão comungar do corpo e sangue do Senhor, para ficarem mais parecidos com Jesus. Não uma vez só não, ao longo da vida. Então, crescendo nessa amizade, com as várias vezes que vocês vão participar da Eucaristia, ouvir a palavra, amar os outros, servir, fazendo bem, vocês vão ficando parecidos com Jesus. Até o dia em que a gente termina essa vida e pula nos braços do Pai, porque ao longo dela nos alimentamos do pão da vida que é Jesus. Fomos conduzidos pelo bom pastor para as paragens eternas, na comunhão com Deus e com os irmãos. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Parabéns a vocês pelo percurso que fizeram, preparando-se para esse momento. A catequese continua, não acabou. Depois vocês vão ainda receber o sacramento da crisma oportunamente. Parabéns aos catequistas. Que trabalho bonito, e hoje bonito que seja domingo do Bom Pastor, porque quem tem uma responsabilidade pastoral pode se identificar com a temática deste domingo. É uma vocação de pastoreio, de cuidado. Parabéns aos pais, que um dia, quando vocês foram batizados, porque foram batizados na fé dos seus pais, dos seus padrinhos, familiares, da comunidade, prometeram, porque vocês eram muito pequenos, educá-los na fé. Parabéns, porque se empenharam para que seus filhos frequentassem a catequese e pudessem chegar a esse momento. Vocês estão sendo fiéis ao que prometeram no dia do batizado de seus filhos e também no dia do casamento, porque no dia do casamento também tem esse diálogo, entre o celebrante, aquele que está presidindo a celebração, e seja o padre ou o diácono, e os dois que estão se casando. Há essa promessa também de acolher com amor os filhos que Deus confia aos pais, educando-os na fé da igreja. Parabéns. Que Deus os abençoe e continue cumprindo essa missão, não só de enviar os seus filhos para receberem a formação cristã, mas sobretudo darem testemunho com a vida de vocês de uma verdadeira fé cristã, através de uma vida que seja coerente,
que seja de leitura, meditação e vivência da palavra de Deus e participação sacramental. Que Deus abençoe a nossa querida comunidade de Santa Luzia, que hoje fica enriquecida, porque mais 15 dos seus membros participam pela primeira vez do banquete eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.